Seja muito bem-vindo ao programa Rota Espiritual. Programa esse que não tem a pretensão, de qualquer forma, de apontar o caminho, mas sim de segurar na tua mão junto e juntos nós conseguirmos trilhar esse caminho de evolução espiritual. Eu sou o Gilvan Arruda, produtor digital, e estou aqui com a minha parceira de bancada, a Vanessa Prado. Sou a host também e hoje nós temos um convidado maravilhoso que é o Maicon Ribeiro. Ele é terapeuta integrativo, neuropsicólogo e agora ele vai falar um pouquinho sobre ele. Primeiro agradeço pelo convite, da gente estar aqui hoje. Eu tenho aqui em São José do Rio Preto um instituto que trabalha com cursos de formação, com as terapias integrativas. Nós já temos mais de 1.000 alunos formados já e a especialidade é trabalhar com autoconhecimento. Então, a minha graduação é naturopatia, neuropsicologia, mas o nosso foco maior é nas terapias integrativas. Trabalhar com espiritualidade, com limpeza energética, com mudança de comportamento, mudança de pensamento. Então, essa é a nossa especialidade. Legal, bacana. Olha só. E a gente, como você trabalha com bastante coisa, eu acho interessante nós irmos fracionando esse nosso papo, que depois, pessoal, esse papo aqui, ó, ele vai ter que virar cada um desses temas um programa separado, porque é bem amplo, né? É bem amplo, nossa. Então, Maicon, primeiro é um prazer imenso receber você aqui hoje, nesse novo formato de programa no canal de espiritualidade, que a gente pretende abordar todas as áreas que compõem o ser, porque o nosso ser ele é multidimensional, ele é multienergético, ele é muito amplo. Então, o nosso desejo é esse, trazendo você hoje aqui, que é um especialista em todas essas áreas, é muito legal, um prazer imenso. Vamos começar, eu acho que pela constelação, né? Isso, a gente comentou, seria constelação, até abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. Teve algumas perguntas, algumas até bateram com as que eu já tinha feito. Então, é uma coisa assim que muitas pessoas estão pedindo. Eu, por exemplo, não sei nada sobre constelação. Eu falei assim, eu não vou estudar isso, eu quero deixar para o Maicon explicar, que aí eu já vou entender. Então, o assunto hoje é constelação familiar. Tanto é que ele trouxe aqui, pediu para ele trazer alguma coisa. Explica, por favor, e já vamos começar com a primeira pergunta. O que é constelação familiar? Perfeito. A gente pode entender a constelação como uma terapia integrativa. Então, todas as terapias integrativas, elas são voltadas para o autoconhecimento. A gente pode até pensar também que tem a parte espiritual, a parte energética, que ela pode estar integrada. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo alguns representantes que quando eu coloco um representante, por exemplo, para ser uma figura do seu pai, energeticamente, o seu pai ele vai estar presente, mas psicologicamente vai ter um efeito também no seu inconsciente. Entendi. Então, por exemplo, se eu falar perdão para o representante, que é uma figura do meu pai nesse caso, o meu inconsciente entende que eu estou pedindo perdão para o meu pai. Então, a constelação a gente consegue fazer liberação de traumas, bloqueios. A gente tem um conceito que chama amor interrompido. Por exemplo, crianças que foram abandonadas, a gente consegue aqui fazer esse vínculo acontecer de novo. Então, trabalha muito a energia do perdão, ressentimento. Então, a gente pode pensar que é uma terapia tanto mais psicológica quanto espiritual. E aí vai para várias áreas. Por exemplo, pode ser trabalhado constelação em grupo, com pessoas. Pode ser trabalhado até hoje em dia, tem constelação com animais, com cavalos, mas aí já trabalha mais um aspecto energético. E também tem muito tabu, muito preconceito ainda também sobre essa técnica, até porque o pessoal da área mais científica cai matando também, mas hoje até eu trazendo essa propriedade de fala enquanto psicólogo, é legal a gente conseguir encontrar um caminho do meio, para que a gente consiga ter o pé no chão com as terapias, mas também não invalidar algo que é tão importante, que é a espiritualidade. Então, aqui a constelação, eu particularmente amo ela porque abrange todas essas áreas, a parte mais psicológica e a parte mais espiritual. Mas é uma terapia nova, não é uma coisa que se ouvia falar 10 anos atrás, ou não? Então, a terapia em si, ela já tem cerca de 40 anos, tem muita literatura. Porém, até o Theta Healing, que é uma outra técnica que a gente trabalha, meados de 1992 começou a ficar muito forte aqui no país, começou a ter grupos de estudo, as formações
até essas formações vêm de fora e aí institutos em São Paulo, Rio de Janeiro começam a difundir e aí começa o pessoal a ver na rede social e aí fica mais famosa, mas em termos de criação já fazem mais de décadas que nós temos. Começou com o Bert Hellinger, né? Bert Hellinger, exatamente. Legal. Qual que é essa associação que existe do nome constelação com a aplicação da técnica? Tem a ver com a amplitude das estrelas, as ligações familiares? Como é que funciona? Teria essa conexão porque a gente entende que cada membro aqui da família, né, é uma estrela que a gente vai estar acessando esse conhecimento para ascender, seja a consciência, seja o conhecimento. Então é algo que está apagado que a gente está todo mundo conectado, né? A gente vai conectar com esse representante para poder trazer a consciência. E é muito bacana porque, por exemplo, às vezes a gente está constelando a figura do pai, que nem a gente falou. De repente, durante a sessão, um pai que não falava com uma pessoa há muito tempo, isso já aconteceu em consultório, liga para a pessoa para tentar reatar, para tentar conversar com a pessoa, é incrível. Assim como, por exemplo, tem pessoas que às vezes têm muito remorso de alguém, a hora que o cliente tem o contato com essa pessoa que tinha muita raiva, é como se tivesse desaparecido. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado porque existem alguns efeitos que até parecem milagres, até mágicos, só que, para mim, que tem o conhecimento psicológico, nada mais é do que movimentos do nosso inconsciente que estão sendo restabelecidos. É até bacana porque, assim, se a gente for pensar num efeito lúdico, esses bonecos, na psicologia, eles são utilizados para trabalhar com criança. Então, a nossa mente ela já tem esse fator mais da brincadeira. O adulto, a hora que é colocado nesse lugar, ele vai trazer memórias da infância, vai trazer memórias da adolescência, e a gente consegue trabalhar, elaborar isso para o bem-estar da pessoa. Na hora que você colocou na mesa, eu falei, esses são os bonequinhos. Aí eu pensei, eu fui na minha infância. Lá dos Playmobil, né? Exatamente. Eu falei, é isso mas mesmo. Olha como que é até simples assim, a gente movimentar. É claro que aqui só é feito de demonstração, mas, por exemplo, se eu pego um representante e peço para você olhar para o representante, fica fixo algum tempinho. Olha para ela, fecha os olhos, respira fundo, pensa na sua mãe, e a hora que você abrir os olhos, você conecta com a representante. Abre os olhos, imagina sua mãe, repete comigo. Mãe, eu vejo você. Mãe, eu vejo você. Vejo toda a nossa história. Vejo toda a nossa história. Eu vejo o seu medo. Eu vejo o seu medo. As suas dificuldades. As suas dificuldades. E por muito tempo. Comprei a sua história como a minha história. Comprei a sua história como a minha história. Mas hoje. Deixo o que é seu com você. Deixo o que é seu com você. E sigo apenas com o que é meu. Valeu, tipo assim. Olha como que deixa a energia fluir. A gente não vai abrir o campo inteiro, mas percebe... Não, vamos abrir o campo inteiro. Vamos começar. Já começou, já tô chorando. Mas vamos começar, vamos continuar. Se for cutucar muito, aí eu vou começar assim, chorar demais. Mas é interessante. Sim. E é uma coisa... Eu não acreditava até nesse exato segundo. É uma coisa muito milagrosa, muito rápida. E assim, isso não significa que você tenha uma questão com a sua mãe, mas energeticamente essa conexão ela acontece e se porventura a gente percebe que tem alguma coisa a ser trabalhada, a gente já começa a movimentar ali naquele momento. Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, essa questão da constelação familiar, ela abrange a família próxima, ela abrange a família, digamos, intermediária, primos, tios, e a família geral, global. Existe esse olhar? Sim, no sentido de pegar uma família, alguém, por exemplo, muito distante, um primo muito distante, um tio muito distante. Sim, a gente vai pensar que a gente foca na família atual. Imediata, né? Na família atual, porque a maioria das questões, às vezes é com o marido, às vezes é com a mulher, às vezes é com o filho. Mas, se a gente for parar para pensar, tudo que acontece atualmente, de questão, problemas, desafios, vem da nossa base, nossos pais. Então, a gente vai olhar, vai dar prioridade para a família atual, mas vai trabalhar os traumas do passado. Aí, pensando em termos energéticos,
Que nem eu comentei a questão de estar trabalhando com o pai e de repente o pai liga que não falava com a pessoa há muito tempo atrás. Energeticamente, isso tem um efeito que chega até outra pessoa. Então, por exemplo, já aconteceu também, entra nessa mesma linha, de alguém que está trabalhando uma questão com um pai que abandonou, ficou muito tempo assim sem conversar, e de repente essa pessoa até tem um telefone, um WhatsApp, alguma coisa assim, trabalha aqui, passa 2, 3 semanas, essa figura paterna manda mensagem para tentar se reaproximar. Então, quem passou pela constelação, não necessariamente precisa fazer nenhum movimento de ir até o pai. Só que como que eu costumo trabalhar? Eu junto o útil ao agradável. Faço trabalho energético, que seria esse aspecto mais mágico da coisa, mas também trabalho a autorresponsabilidade da pessoa. É importante que você mande mensagem para o teu pai, que você perdoe ele, que abandone essas coisas do passado, integre. Então aqui é uma terapia de bastante autorresponsabilidade. A gente coloca a pessoa para pensar. Então, nessa linha. Assim como você, por exemplo, fez esse movimento agora. Do que eu tô olhando para ela, eu tô vendo minha mãe. Então, energeticamente o campo está feito. Agora, por exemplo, a partir disso, desse pequeno movimento, o que você carrega da sua mãe, que hoje pode ser, por exemplo, uma crença, um pensamento, um hábito, um vício. Pode ser até, por exemplo, uma questão de reclamação. Vem dessa ancestralidade, a gente entende como lealdade invisível, que aqui você tem a chance de deixar o que é dela com ela e ficar com o que é seu. Só que, por que é tão rápido? Porque são movimentos inconscientes, a gente não tem esse hábito de olhar para o nosso passado. Assim como você pode olhar para o teu pai, o que eu carrego do meu pai, que hoje pode ser, não vou acessar o campo, mas, por exemplo, um hábito de um vício específico. Talvez eu estou ali honrando uma lealdade invisível e meu inconsciente não sabe. A hora que a gente dá a luz, por isso essa luz da estrela, né, constelação, a gente consegue mudar. Muito legal, muito legal. E sabe uma coisa que você, falando de constelação, me ocorreu aqui? Eu trabalhei por muitos anos, trabalho até hoje dentro das religiões, né? Eu dava palestra na ocasião dentro da renovação carismática. Legal. E lá nós tínhamos um encontro chamado Experiência de Oração. Nessa experiência de oração, no sábado de manhã, eram 2 dias no final de semana, nós fazíamos uma prática que hoje eu acho que está muito ligada à constelação. Nós colocávamos um homem adulto, uma mulher adulta, um jovem, uma jovem, uma criança lá na frente. E começávamos uma oração, né, de cura interior que nós falávamos. Então, quem se sentisse com uma pendência, com um pai, com uma mãe, que fosse até lá na frente e desse um abraço naquela pessoa, fazendo o papel do pai, da mãe, do irmão, do filho. E era um negócio, assim, extremamente poderoso, porque as pessoas se desvencilhavam de traumas, de mágoas, assim, às vezes de décadas. Aí, eu acho que tem muito da constelação nesse ato. Tô errado? Nesse caso, a pessoa, ela tá fazendo o papel do representante. Entraria como uma constelação em grupo. A gente pode entender como um movimento sistêmico. Por isso que, até se a gente desmagnetizar o nome constelação familiar, a energia do campo que se abre é independente se é com boneco, se eu fecho os olhos e trago a minha mãe na minha frente. Só que a diferença nesse caso específico desse exercício sistêmico e da constelação é que para nós existem algumas ordens, que a gente pode estar falando sobre elas, isso é interessante também, que a gente vai estar buscando restabelecer. Porque para Bert Hellinger é o que rege toda a constelação. Então, por exemplo, a gente tem 3 ordens. Pertencimento, quando eu não me sinto pertencente a uma família, quando eu me sinto excluído, vai causar um efeito negativo no nosso sistema familiar. Então, por exemplo, alguém que foi excluído porque usava alguma substância. Energeticamente, para Bert Hellinger, que é o criador da constelação, isso pode somatizar numa outra pessoa que vai ter um vício, pode ser similar a essa pessoa que foi excluída ou parecido, pode ser que o excluído tinha uma questão com cannabis, independente de qualquer crença. Aí pode ser que essa segunda pessoa, ela somatize num vício de bebida alcoólica. Mas para alertar, existe alguém que está sendo excluído, que é a hora que a gente integra...
Aí entra até, tem uma consciência bacana para isso que aconteceu. Onde nós estávamos, desculpa? A gente estava falando sobre o pertencimento. Pertencimento. Isso. Então fala e depois a gente volta no pertencimento. Tá, nesse caso específico, a gente pode pensar que está abrindo um campo. As manifestações que acontecem não necessariamente precisam ser ruins ou boas. É apenas uma manifestação que aconteceu para mostrar... Assim, claro que a gente tem que tomar cuidado com o misticismo. Sim, claro. Mas olha, tem uma consciência reverberando aqui. Não é brincadeira. Sim. Inclusive, acredito que grande parte do público que for assistir, o legal é começar, através do que está assistindo aqui hoje, buscar cada vez mais estudo. Então, pegar outros vídeos, pegar outros conteúdos para poder ir aprimorando. Porque trabalhar com a espiritualidade é algo muito sério. Vocês vão falar sobre o que aconteceu? E eu vou. Então, continua, vamos voltar na... Não, eu quero só dar um disclaimer aqui, pessoal. A gente fez esse corte agora... Porque nós gravamos aqui episódios de podcasts quase todos os dias, manhã, tarde e noite, às vezes. E nunca, na história desse estúdio, houve nenhuma movimentação aqui. E hoje a câmera principal simplesmente resolveu cair. Verdade ou não? Misticismo ou não? Manifestação ou não? Só estamos relatando o acontecido aqui. Nós somos testemunhas do acontecido. E agora voltamos ao pertencimento. Então, basicamente, do pertencimento é isso. Quando alguém é excluído, o sistema ele dá um jeito de mostrar que tem alguém que precisa ser colocado de volta. A segunda ordem é a hierarquia. Quando, por exemplo, alguém toma o lugar de uma outra pessoa. Às vezes há uma filha que toma o lugar da mãe, o filho que toma o lugar do pai. E aí existe o sentimento de desrespeito, porque naturalmente os pais eles têm uma consciência de que eles precisam ser maiores do que os filhos. E aí tem muita gente que toma esse lugar, que quer, por exemplo, uma filha que é extremamente controladora, quer falar para a mãe o que ela precisa fazer ou o que é melhor para ela na vida dela, vai gerar uma desarmonia para a constelação familiar. Então aqui a gente coloca até, se for fazer um exercício, né? Colocaria a cliente que tem essa tendência de frente com a mãe, falaria, por exemplo, você é a grande e eu sou a pequena. Por muitas vezes tomei o seu lugar, acreditei que sabia o que era melhor para você, mas hoje respeito as suas decisões. Inclusive, se for para a parte energética, isso também, esse desrespeito, faz com que a filha comece a reproduzir os comportamentos da mãe, porque ela está magnetizando isso para ela também. Então, pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de troca. Toda vez que a gente vai para uma relação, se eu dou menos e uma pessoa dá mais, naturalmente eu vou me sentir também injustiçado com isso, que é uma das grandes questões hoje para trabalhar em relacionamento. Eu sinto que eu estou dando demais e a pessoa está dando de menos. Na constelação a gente consegue organizar também. Então, basicamente, a diferença do exercício que você falou, vocês não estavam buscando por uma questão específica, estava liberando energia. Aqui, para nós, a gente vai buscar as ordens para poder corrigir ela. Entendi. Então, uma coisa é liberar energia, outra coisa é reequalizar. Exatamente. Colocar em ordem. Isso. A gente coloca a casa em ordem, teoricamente. Ô, Michael, e quando alguém te procura para fazer constelação, sempre é uma pessoa ou vai a família toda? Já aconteceu? Então, eu começo trabalhando com uma pessoa e quando é uma questão, por exemplo, de casal, aí eu posso até abrir para trabalhar com um casal também. Inclusive, para relacionamentos afetivos é ótimo. O casal que tá brigando demais, a gente coloca os dois, é como se fosse um raio-x da alma. Isso é um exemplo que eu falo bastante para as pessoas. Cada um vai fazer um exercício de autoavaliação. Então, como que eu estou tratando essa outra pessoa? Se eu estou sendo respeitoso? Se eu estou em equilíbrio? Para mim, particularmente, a diferença de uma terapia de casal, da psicologia e da constelação é que aqui fica muito mais ilustrativo. Então, a pessoa assimila melhor o que precisa ser corrigido. Então, eu posso trabalhar com um casal e quando é família, existem a constelação em grupo, mas eu prefiro trabalhar individual. Mas, por exemplo, hipoteticamente falando, eu quero fazer constelação referente a trabalhar minha filha, que ela não acredita nessas coisas, é uma pessoa que não acredita. Tem como só eu trabalhar na constelação sem trazê-la para cá, mesmo ela não acreditando em nada? Depende do que você gostaria de trabalhar com ela. Vamos supor que você enxergue que tem alguma coisa errada com ela. Eu trabalharia muito mais a questão da sua forma de ver a filha
dependendo do que for, a forma como você pode aceitar mais ela, como pode... vamos supor, muitas mães enxergam os filhos hoje como hiperativos, tá? Muito ansioso. Mas que, na verdade, às vezes a mãe tá criando causas e circunstâncias que deixam essa criança mais agitada. Então, eu trabalharia a mãe e não a criança. Mas se porventura a criança vem, aí a gente consegue constelar também. Inclusive, criança, para eles é muito mágico, funciona muito bem. Nesse caso, trabalhar para que a outra pessoa mude, a gente não recomenda muito. A gente trabalharia sempre nós mesmos. Sempre nós mesmos. Isso. Até porque, energeticamente, muita coisa está acontecendo com ela, pode ser pelo seu ponto de vista sobre ela também. Aí a gente entraria uma outra ferramenta que chama barra de axis, que eu também facilito as classes, é bem forte. Temos muito assunto para trazer. Muito assunto. Mais uma pergunta. Você disse que a criança é mais aberta. Pela psicologia, é porque ela tem menos bloqueios, né? Que a vida... Porque a gente vai se fechando ao longo do tempo, né? Então, a criança ela é mais aberta nesse sentido? No sentido de não ter tanto julgamento. A criança, ela brinca com a situação. E geralmente o adulto, ele traz um peso para aquilo, o julgamento. Filtra aquilo tudo, né? Mas o bacana é que lá eu atendo pessoas céticas e pessoas que já têm uma visão mais espiritual. Para mim, não tem problema. Aí, como eu tenho a parte psicológica, eu faço uma adequação. Então, bem bacana. Legal. E já alguém procurou para fazer constelação familiar para trabalhar, por exemplo, uma empresa? Os funcionários, já houve isso ou não? É sempre família. Assim, não, a gente trabalha também. Existe toda uma linha de abordagem também para constelação voltada para organizações. Teoricamente, as 3 ordens funcionam da mesma forma. Um funcionário que está se colocando no lugar do chefe, um funcionário que sente que dá muito para a empresa e recebe pouco, que não se sente pertencente, não se sente reconhecido. Então, são os efeitos das ordens também para a empresa, é a mesma coisa. Então... Já, agora uma curiosidade, assim, saindo um pouco, já aconteceu alguma coisa assim que você falou, meu Deus, uma coisa assim inexplicável em alguma constelação, alguma coisa assim que você falou, meu Deus, saiu um pouco do combinado, assim, do esperado, né? Uma coisa... Então, no geral, até pela nossa escola também fornecer o curso, a gente estuda bastante e fica preparado para muita coisa que acontece. Eu acho que, particularmente, assim, as coisas que mais me pegam é quando é muito grave a situação. Por exemplo, um abuso, algo que é muito forte para a pessoa entrar em contato. Aqui a gente tem que tomar cuidado com alguns entendimentos também, porque, por exemplo, para a constelação familiar, a energia do abuso, para que a gente consiga se libertar, pensando no efeito energético, seria importante que a gente trabalhasse esse perdão com a pessoa que fez o que fez. Então, quando pega nesses assuntos muito delicados, que é a nossa criança ferida, aí, para mim, ele que está constelando, a gente tem que manter a firmeza, né? Apesar que no curso eu falo, se precisar chorar, não tem problema, mas traz a autorresponsabilidade. Então, acho que esses casos são os mais, assim, mais tocantes. E eu acho interessante você tocar nessa questão do perdão, porque houveram críticas recentes à constelação familiar, dizendo assim, olha, você está revitimizando a pessoa, tal. No meu ponto de vista, como leigo no assunto, penso eu que a pessoa que está trabalhando perdão, ela está se libertando. Sim. Então, independente dos trâmites legais que rolaram, de um processo que pode estar acontecendo, é outra conversa, né? Sim. Então, a pessoa que sofreu um abuso, o abusador está sendo responsabilizado criminalmente, por exemplo. Mas o fato da pessoa estar buscando uma cura interior é um assunto separado, né? Sim. A gente pode levar para 2 espaços. Um movimento onde eu me vitimizo, um movimento onde eu fico preso no trauma e no drama, no que a gente vai entender em algumas outras linhas como justificativa. Ou seguir o processo de amadurecimento, de crescimento. Eu estou sendo bem rígido assim na fala mesmo. Então a gente pode ficar ou na postura da criança ou na postura do adulto. Dentro da constelação, a gente tem uma abordagem às vezes um pouco mais direta ao ponto. Então, até pensando na origem da técnica, como vem da Alemanha, tem toda uma cultura europeia, não é um pouco diferente nosso do Brasil de muito conforto, de amaciar muitas coisas, então vai direto no ponto. E seria basicamente assim, perdoa a pessoa que te machucou.
mas como eu vou perdoar alguém que me machucou, que me violentou? Aí a gente só mostra o caminho. Cada pessoa vai tendo níveis de consciência. Até um case assim bacana que eu tenho é de um senhor que trabalha comigo já faz uns 2 anos mais ou menos. Depois de uns 5 meses ele veio falar para mim que ele tinha sido abusado. No começo da terapia em si, quando eu trabalhei a questão do abuso, ele não entendia esse conceito de perdoar. Tentei uma vez, tentei 2, vi que ele estava resistente, fui trabalhando outras questões, e aí hoje ele faz mais ou menos uns 5 meses também, mais ou menos, que ele já mudou totalmente a fala dele. Então, eu entendo que eu tenho que soltar isso, porque é a mesma fala que você trouxe, que isso diz respeito a mim, não tô compactuando com a ideia do que ele fez, e que é o caminho da libertação. Então, assim, a psicologia tradicional, talvez ela peque um pouquinho nisso, da gente tomar um pouquinho de cuidado com ficar muito tempo na dor. E é claro que, assim, cada pessoa tem um ponto de vista, mas, por exemplo, a psicanálise são anos de terapia para você conseguir elaborar uma questão específica. Que em terapias mais breves, isso a gente está falando, gente, de resultado. De pessoas que a gente trabalha em consultório, ficam bem e fazem a terapia, assim, por anos, mas não por anos com a mesma questão. Porque a pessoa está bem, ela está mudando e ela quer ficar melhor cada vez mais. Então, eu entendo que hoje, graças ao Bom Universo, a gente tem muitas técnicas que é momento de atualizar, e eu acho que é aí exatamente que pega o confronto, vamos supor, da parte mais científica para a parte das terapias integrativas. Porque imagina quanto de profissionais nós temos da psicologia que vê, por exemplo, pessoas cada vez mais ficando bem com outras técnicas e que não são científicas. E nós somos, teoricamente, doutrinados durante a faculdade de só ferramentas científicas. E detalhe, ainda existe muita incoerência, porque na própria psicanálise, a gente entende que não é uma ferramenta científica. Ela é uma pseudociência. Então, é complexo e está dentro das faculdades. Não, e o mais interessante disso tudo é o fato de que só o fato de você desmembrar o que é cérebro e o que é mente, pronto, você já não consegue mensurar a mente e colocar num tubo de ensaio, fazer experiência, tentativa e erro para dizer que aquilo é ciência, né? Sim. Então, só aí já abre o leque, né? E o ser humano, ele não é algo tão fácil de experimentar, sim, né? Cientificamente falando. E dá até para amaciar um pouquinho também essa fala, no sentido de que não é invalidar a psicologia, é unir o útil ao agradável, porque dentro da psicologia, tantos estudos, tanto da parte comportamental que já foi acessada, a gente pode pegar esse saber e complementar com as novas técnicas que estão vindo. Porque uma coisa, até uma vez eu fui aqui no conselho da psicologia aqui em Rio Preto e perguntei por que existe tanta resistência, se não teria abertura. E aí uma coisa bacana que uma das diretoras falaram lá no momento foi assim, se o pessoal da psicologia começar a estudar, ver que está tendo resultado e o próprio conselho achar que isso é pertinente, a gente vai abrindo espaço, mas hoje não tem tantas pessoas abertas. Então, essa mudança da mentalidade que, por exemplo, conteúdos como esse vai levar para as pessoas essa mudança e a gente consegue, sementezinha a sementezinha, mudar os paradigmas. E aí nós falamos terapias alternativas ou integrativas complementares. A pessoa pode fazer a sua psicologia normal e fazer uma terapia alternativa como complementar. Por que não? Se a pessoa tiver mal, não vai fazer, né? Eu consigo curar traumas com a constelação. Sim. Como funciona? Uma constelação, quanto tempo dura? Eu tenho que fazer mais constelações? Como que funciona? Mais uma hipótese. Eu tenho um trauma com o meu pai. Apesar que isso é verdade. E como funciona? Eu iria trabalhar isso, eu teria que ficar quanto tempo? Como funciona para quem tiver essa vontade de já saber como que funciona esse programa? Olha, vai depender muito do processo de cada pessoa. Tem pessoas que fazem uma sessão e conseguem ter um super resultado. Isso é como a psicologia tradicional também. Tem pessoas que às vezes levam 3, 4 constelações para poder conseguir atingir o resultado. O que muda? Eu diria o nível de percepção de cada pessoa, porque, por exemplo, até de comprometimento. Se você vem fazer terapia comigo
e você consegue absorver o máximo possível da terapia e colocar em prática, isso está proporcionalmente ligado ao resultado. Até hoje, por exemplo, uma coisa que não é muito recomendado na psicologia, mas eu gosto de fazer. Eu deixo os clientes gravarem o áudio para depois, em casa, ouvir esse áudio e como se tivesse uma segunda terapia ali. Se a pessoa colocasse isso em prática, por exemplo, a cada 2, 3 dias, uma vez na semana, o nível de liberação, até em termos de reprogramação, a pessoa, às vezes, em uma sessão, ela conseguiria liberar, colocando em prática. O que significa colocar em prática? Você constelou com relação ao seu pai, vamos supor que durante a constelação escreva uma carta colocando para fora o que você estava sentindo com relação ao seu pai, o que aconteceu no passado, e depois queima essa carta. Inclusive, isso, para quem está assistindo, é uma técnica que a gente usa dentro da constelação também. E, de repente, a pessoa faz a constelação e ela não faz esse movimento depois. Então, é muito ligado à autorresponsabilidade de cada pessoa. É isso que eu vejo assim, bastante em consultório. Assim como tem pessoas que fazem consegue liberar as questões com o pai e depois volta para outra técnica para poder ficar melhor ainda. Então, não tem assim um padrão. O legal é, faça vê o que movimenta, se comprometa com o que você está fazendo e depois vai vendo as próximas recomendações. Quanto tempo dura cada constelação? Não tem um... A primeira eu costumo fazer de 1h30. Depois as outras, geralmente 1 hora. Entendi. Eu até gosto de associar também terapias. Então eu trabalho com a constelação, por exemplo, 1 hora, e depois 30 minutos ou barras de axis, que eu gosto bastante também, e o reiki, como complementar. Então geralmente fica 1h30. Aqui a gente tem um movimento de levantar essas crenças, trabalhar a parte psicológica, e na maca, com o reiki ou com as barras, a pessoa vai assentando a energia, vai assimilando outras questões. Então é bem forte. Muito legal. E esse ponto que você levantou, eu acho que tem a ver até com a hipnose, né? O quanto de permissão você dá é o quanto de mergulho você consegue naquela sessão de hipnose, né? É tudo parte da permissão. Se a pessoa realmente está indo para se curar, isso é até o nível de conscientização de cada pessoa. Se eu estou realmente fazendo uma terapia, já estou investindo, querendo ou não, também a parte financeira. Por que não engajar com isso para minha transformação? E aí, dependendo da pessoa, se ela for um pouco mais resistente, e assim, a gente tem muitas questões psicológicas também nesse sentido, mas tem pessoas que vão para terapia totalmente bloqueadas até para poder receber o que o terapeuta está falando. Nesses casos, se eu vejo que não tem permissão, eu não faço a terapia. Eu deixo a pessoa com a escolha dela. A gente não tem como ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. Então, eu queria levantar até uma lebre, que isso é uma coisa muito de ocidental, né? Porque já os orientais, eles são muito abertos em termos de unir a medicina, a religião, as terapias, tudo nessa coisa holística, né? Então, nós não, a gente quer separar em caixinhas, né? Por isso que é um processo cultural. E quanto mais as terapias começarem a ser difundidas, que esse é o objetivo também de participar de quanto mais conteúdo possível, mais a gente consegue unificar. Na verdade, a gente está fazendo um retorno, né? Um retorno para a fonte, um retorno para Deus, um retorno para o universo, um retorno para nós mesmos. Então, é uma mudança de mentalidade e graças ao bom universo que essas técnicas estão se expandindo cada vez mais. E o que mais é possível. Eu abri a caixinha de perguntas, muitas perguntas você já respondeu assim, eu nem perguntei, né? Só que tem uma específica, eu vou falar. Explique o olhar da constelação familiar para o ciúme excessivo. Ciúme excessivo? A gente pode... Sempre que eu vou trabalhar com uma questão, eu vou meio que destrinchando ela da parte psicológica e vou também ali contextualizando com a constelação. No caso, a gente pode entender ciúme como controle. Então, até é muito bacana porque parecem até formulazinhas e aplicada de uma pessoa para outra pessoa é basicamente igual. Claro que tem as suas subjetividades. Geralmente, controle. Alguém que quer controlar muito a outra pessoa, alguém que quer controlar muito o trabalho, alguém que quer controlar muito a sua própria vida. E também uma raiz conectada à insegurança. Então, se alguém que estiver assistindo estiver passando por essa situação, ou tem muito ciúme, trabalhe a sua questão de segurança pessoal, de acreditar mais em você
e de confiar mais, de soltar, de se permitir confiar. Se fosse para constelação, eu elencaria, né, vincularia com a criança, porque a criança geralmente é insegura, que precisa do apoio dos pais. Aí, se for também olhar para a questão do passado, quem que era muito ciumento? Às vezes o meu pai era muito ciumento, às vezes minha mãe era muito ciumenta. E querendo ou não, a gente só está reproduzindo o comportamento que a gente aprendeu. Então, provavelmente a pessoa que perguntou está reproduzindo algum comportamento do antepassado. E é interessante que você para mim você abriu um campo novo dentro da minha mente, assim, porque eu não tinha visto por essa ótica. E aí, observando, e às vezes é aquele ditado, né? O sábio aprende com o erro dos outros, né? Observando as pessoas, eu me recordo que normalmente a pessoa ciumenta, ela tem problema em outras áreas também, de controle na profissão, de controle na família, e etc, etc, etc. Eu nunca tinha olhado por essa ótica mesmo. Mas a gente tem que tomar cuidado para também não criar um padrão, porque, por exemplo, uma outra raiz disso, pessoas que são muito mentirosas ou que fazem coisas que a gente vai considerar como errado, a própria percepção dela, a sombra dela é que outras pessoas façam isso com ela também. Então, e aí a gente vai, durante a constelação ou a terapia, a gente vai destrinchando o que está mais forte e vai curando isso. Só da pessoa começar a ser, se for esse caso específico, a pessoa for mais sincera com ela e com a outra pessoa, é claro que isso, assim, é o ideal, não é o que a maioria das pessoas fazem, mas de repente chegar na pessoa que está junto, olha, menti sobre isso não foi bacana, quero te pedir perdão. E a partir desse movimento ela conseguir estar numa linha mais reta. Se isso não é possível, às vezes tem uma parceira que não está aberta para isso, olha o bacana. A gente joga para a constelação e aí a pessoa fala aquilo que está engasgado. Aí tem dois movimentos. Legal. Ou ela elabora e muda essa energia para o dia a dia, a vida que segue para as duas pessoas, ou através daqui ela faz um teste e aí ela vai para casa e ela consegue reproduzir, porque já fez um passo aqui, um primeiro passo para a verdade. Então olha quanta energia. Quantas pessoas te procuram para fazer constelação? Qual a expectativa delas? Que elas mudem milagrosamente. Eu acho que essa é uma das grandes demandas. Assim, é uma coisa mágica? Se você tiver em permissão, às vezes pode acontecer coisas que a gente nem... Por exemplo, trabalhei uma questão do pai e, de repente, o trabalho da pessoa começou a movimentar. Para o estudo da constelação tem uma correlação. Pai é a energia do trabalho, a energia do dinheiro. Então, Por isso que eu não tenho dinheiro, tá vendo? Eu perdi meu pai muito cedo, então eu não tenho dinheiro, tá vendo? Bora constelar isso. Não, Michael, você tem horário para amanhã? Agora tá explicado. Não, agora tá explicado. Agora tá explicado. Preciso tratar essa parte. Gente, eu também uma informação que eu não tinha. Tá vendo? Nós dois, né? O pai trabalha a energia do dinheiro, da carreira, e a mãe trabalha as partes mais emocionais. Então, mas a gente não pode generalizar. Geralmente, muito conflito com a mãe lida também com muitos conflitos emocionais. Muita ansiedade, conectado com a depressão também. É que não pode generalizar. Cada pessoa tem uma frequência específica. E, por exemplo, conflito com a mãe é uma coisa, conflito com o pai é outra. Conflito com o irmão? A gente pode pensar assim, conflito com o pai tem um padrão, mas não é generalizar. Conflito com a mãe tem um padrão, mas não generaliza. Irmão geralmente está muito conectado com competição, muito conectado com a linha do pertencimento também, a lei, porque às vezes a mãe ou o pai dá muita atenção para um irmão e não dá para outro, seja lá pelo que for. Para a criança, ela não entende que ela sente muita dor, para ela é tudo muito intensa. Então, para ela, vai gerar uma injustiça. Por que esse irmão está recebendo muito e eu não estou recebendo? Então, geralmente, dinâmicas de pertencimento e competição. E conflito, por exemplo, existe também o conflito, você falou mãe, pai, irmão, conflitos, por exemplo, com marido, tem um significado, com filhos, tem um significado, com... Aí vai reproduzindo. Homem, marido... Questões com o pai. Tá, entendi. Esposa, questões com a mãe. Entendi. Achei que era cada uma coisa. Eu vou ter que combinar amanhã já um horário. Eu vou ter que ir atrás disso. Alguma pergunta, Cíntia? Não, essa parte de reprodução eu acho fantástico também, porque eu não tinha esse conhecimento. E eu acho interessantíssimo,
porque como a gente reproduz padrões, às vezes ao longo de gerações e gerações, e que não são trabalhadas, se for ver, de uma forma mais ampla nas terapias tradicionais, né? Talvez Freud, que começou a trazer um pouquinho mais isso para psicologia, mas já o tradicional mesmo, nem isso fazia, né? Se a gente for parar para pensar na questão do Freud em si, o legal é a teoria por trazer coisas que estão no inconsciente. Existe o inconsciente e trazer coisas que estão reprimidas. Se a gente for jogar para a constelação, aqui existem muitos segredos, muitas coisas não ditas. As mulheres, principalmente antigamente, tinham que ser de uma certa forma, tinham que se comportar de uma certa forma perante ao marido. Então, tudo isso vai gerando, até a gente poderia beber um pouco da fonte de Jung, do inconsciente coletivo, todas essas energias, traumas, bloqueios, medos que vêm do passado e a pessoa tem tudo isso dentro dela, que às vezes ela não sabe trabalhar. Na maioria das vezes a gente não tem essa inteligência emocional, que a hora que vai para a constelação a gente começa a elaborar isso de uma forma melhor. Até pensando em termos de comportamento, você falou a questão da parte ocidental e oriental. Nós aqui tendemos também a, por exemplo, guardar muitas coisas com a gente. Homem não pode fazer tal coisa, homem não pode chorar. Então tudo isso vai gerando esses traumas também. E aí eu olho para o meu pai, que tem uma figura como o homem, o exemplo do homem, e eu tenho que ser igual a ele. Só que o meu corpo, às vezes, vem de uma forma que quer se expressar mais, que tem dons artísticos, e aí a gente reprime isso, e isso gera, por exemplo, controle, gera ciúme, outras psicopatologias também. Então, tudo mal elaborado. Posso fazer um apanhado aí? Porque a gente tem que partir ainda, eu tenho muita dúvida, tanto Theta Healing quanto Barra de Axis, Reiki eu conheço um pouquinho mais, mas também nem tanto. Mas eu queria saber como você entrou nesse universo, né? Porque perguntar como que você descobriu de fazer psicologia é uma coisa. Agora, como que, não sei se foi antes ou depois, você foi para as terapias integrativas? Tem muita história dentro desse espaço. Mas fica à vontade. Eu trabalhei na adolescência, eu trabalhava como gerente de material de construção, trabalhava com venda. E naquele momento específico da minha adolescência, eu não queria ficar só naquilo. Para mim era muito estressante lidar com o cliente e tudo mais, apesar que hoje eu lido de uma outra forma também. Mas eu queria alguma coisa diferente para minha realidade. E aí, naquele momento, eu fui buscar um curso, falar em público, aqui em Rio Preto, numa instituição grande. Aí cheguei lá, não tinha mais vaga para esse curso, e eu olhei e falei assim, bom, deixa eu escolher um outro curso. E nisso eu já tinha começado a psicologia. Estava como esse gerente de material de construção, mas já estava estudando psicologia. E eu vi aromaterapia nesse lugar. Eu acho maravilhoso. Eu falei, bom, estou fazendo psicologia, aromaterapia, termina com terapia, deve ter alguma coisa a ver. E fui fazer esse curso. Tinha mais ou menos duração de umas 2 semanas, na verdade. E aí, para encurtar bem a história, nesse curso eu tive um chamado espiritual. Durante a formação, começou a ter algumas manifestações de eu ver luzes, algumas percepções, e naquele momento, que aí já é uma história para mais um outro programa, eu tive um chamado para ir conhecer a Ayahuasca, que é aqui em Rio Preto. Nisso, fui fazer esse processo. A gente pode dar um spoiler? Pode! Que ele vai vir aqui também, lá do Céu de Capela. Tadeu. Já vou mandar um abraço, padrinho, que amo de paixão. Aí então, resumindo, já conectando as energias. Lá no Céu de Capela foi o primeiro lugar que eu fui. Tive uma visão espiritual muito forte, energias fluindo da minha mão. E eu falei, eu preciso estudar mais sobre isso. Aí continuei consagrando a Ayahuasca. Ia basicamente a cada 15 dias. Para mim foi um desenvolvimento espiritual. E lá no Céu de Capela, eu fiz um ritual chamado Enterrado Vivo. Que você literalmente ia para debaixo da terra, comungava a Ayahuasca e era um final de semana, era um retiro, e você ia elaborando esse processo de morte. Resumindo a história, fiz esse processo, levantei lá do túmulo, a gente foi um dos últimos a sair, acho que entraram umas 20 pessoas, saíram eu e mais umas 4, 5 pessoas. Fica 3 horas debaixo da terra. Como? Enterrado.
É bem forte. Aí, resumindo, eu saí desse ritual, cheguei em casa e falei, eu não vou escolher ficar mais nesse trabalho. Eu cheguei no outro dia na empresa e pedi a demissão. Aí, nisso, eu já tinha alguns cursos, já tinha feito um pouco, né, nesse tempo de comungar a cada 15 dias, já tinha feito reiki, já tinha buscado outros cursos conectados à terapia integrativa. E aí eu senti coragem de poder fundar hoje o instituto que nós temos, que é o Instituto Alma Atma, e nisso a gente começou com o curso de reiki. A primeira turma já deu 40 pessoas, porque é questão energética. A pessoa, quando está conectada no seu propósito, as coisas vão fluindo. E aí, depois disso, fui buscar o curso de barras de Axis, me tornei instrutor, aí me tornei instrutor do Theta Healing, da Constelação, e aí hoje, aí entra no comecinho do podcast, a gente volta. Mais de 1.000 alunos formados, incontáveis atendimentos já fornecidos, e também, recentemente, mas isso é uma coisa que a gente faz mais interno. A gente trabalha também com a Ayahuasca já faz mais ou menos uns 3 anos. Inclusive, a gente tem uma conexão também com o Céu de Capela. Só que aí eu faço de uma forma fechada, a gente forma novos terapeutas, e esses terapeutas que querem se desenvolver espiritualmente, a gente faz alguns encontros com 10 pessoas, 8 pessoas, bem fechado mesmo, para a pessoa, dentro dessa sensibilidade da Ayahuasca, conseguir perceber algumas movimentações energéticas. Então, tá aplicando reiki, ela consegue sentir essa energia. Tá aplicando barras, ela consegue sentir essa energia. Cara, que legal. E quer dizer que essa aplicação do Ayahuasca dentro desse núcleo fechado, vocês acabam trabalhando na egrégora de vocês apenas. Exatamente. Então, isso é muito legal. Nunca tinha visto essa visão, né? De formar o terapeuta e aí depois consagrar. Puxa, muito legal. Para as pessoas que sentem vontade, porque tem muitas pessoas ainda que têm preconceito. Aí o que a gente faz? A gente vai sentindo as pessoas que estão conectadas, que têm uma maturidade, querem se desenvolver, a gente chama porque o terapeuta fica mais forte e ele consegue ajudar outras pessoas também. A minha mãe falou assim pra mim, você conhece minha mãe, vocês dois conhecem minha mãe, falou assim, você vai gostar tanto do Maicon que você vai fazer um curso com ele e você vai acabar fazendo alguma coisa assim, porque eu sei que eu tenho esse lado mais espiritual aflorado, mas eu queria trabalhar mais esse lado. E você tá falando agora, eu falei, tô vendo eu lá fazendo curso. Será bem-vindo. Já tô vendo. Gente, mas eu tô assim, impressionada. Não, e outra coisa, a gente não vai dar spoiler desse segundo, a gente tem um segundo programa para esse canal, você que tá ainda, isso? quem sabe na consagração do Ayahuasca a gente tenha respostas para esse outro programa, que ainda tem algumas lacunas, como é que a gente vai fazer, como é que vai ser e tal, mas é algo de assistência também. Que legal. Muito bacana. Vocês falam conectado aqui com o podcast? Sim. Mas não aqui. Entendi. Fora daqui. Até teve, uma vez eu vi, isso é só meio que extra mesmo, uma vez eu vi um pessoal fazendo, mas aí tem que tomar muito cuidado com esse tipo de manifestação. Abre-se um campo, né, consagra a Ayahuasca e faz o podcast ali, falando, trazendo experiência, é muito forte. Só que não deveria ser aberto para todo mundo, né? Porque é perigoso. É perigoso e também tem a questão da responsabilidade espiritual. Eu, particularmente, não tenho uma questão com relação a isso se for usado de uma forma consciente e madura. Porque às vezes, vamos supor, como a gente está dentro desse espaço mais espiritual, vamos supor que você quer trabalhar comigo fazendo uma sintonização como parecido com uma casa espírita, que recebe essa energia. A gente pode fazer uma proteção no ambiente, eu posso, de repente, consagrar e começar a trazer mediunidade, posso psicografar, posso... Você psicografa? Todas as habilidades mediúnicas, todo mundo tem, todo mundo pode se desenvolver. Bom, a gente já viu que ele vai voltar nos 50 programas, né? Porque... Mas vocês percebem a questão da sensibilidade com a Ayahuasca? A gente pode fazer um programa, com todo respeito, chamando a egrégora, e quantas pessoas não iriam ser beneficiadas com esse conhecimento? Até para quebrar crença, paradigma. Sim, exato. E é algo sagrado, né? O conhecimento xamânico é um negócio milenar. Eu acho tão interessante as pessoas desacreditarem ou minimizarem a importância de um trabalho como esse, né? Então eu acho fantástico que hoje a gente tem mídia para poder falar a respeito
e disseminar o que é bom, né? E em contrapartida, a gente também tem muita gente usando a ayahuasca de uma forma irresponsável. De maneira recreativa, né? Isso. Aí perde um pouco do propósito espiritual, mas aí até no podcast que o Tadeu for vir, vai trazer mais casos, né? Mas se a gente for parar para pensar do lado bom, é que tem muita pesquisa científica voltada para ayahuasca, dando resultado. Então, eu acredito que é uma questão de tempo também para a gente poder mudar esse paradigma. Hoje, a gente só tomar cuidado para não vincular uma coisa com a outra, mas terapias psicodélicas também, com cogumelos, tem várias coisas sendo desenvolvidas que é pro bem da pessoa. Para curar a depressão mais rápido, a ansiedade mais rápido. Sim. Eu ouvi alguma coisa também a respeito de raízes parecidas com as utilizadas no ayahuasca, que também algumas pessoas acabam tendo um tratamento mais de longo prazo, plantam em casa, enfim. Sim. Mas nós vamos conversar com o Tadeu, eu não vou roubar teu espaço, não. Porque eu não sei se a Vanessa tem mais coisa de constelação. Não, muitas perguntas, porque eu abri a caixinha de perguntas, né? Muitas perguntas que mandaram, eu já tinha aqui, ó, a pergunta que foi assim, a diferente mesmo, foi sobre os ciúmes. Entendi. Mas muita coisa você também foi falando e já foi até respondendo perguntas que eu nem precisei Parece que já leu antes o script? Eu não mandei o script pra ele, gente. É um bate-papo mesmo. Essa leitura, essa visão, essa dupla visão à distância, é da barra de Axis ou do Theta Healing? Do Theta Healing e da barra de Axis, mas o Theta legal. Acaba desenvolvendo mais. Defina para nós, por gentileza. O Theta Healing, a criadora canalizou através de uma meditação. Então, a Vaiana Staiba... Brinquei, mas não sabia que tinha... Então, no caso do Theta, a gente entra num espaço que a gente vai chamar de criador ou universo, e através desse espaço a gente consegue fazer a leitura do campo. Do ambiente, das pessoas e trazer como leitura intuitiva. Então, naturalmente, vamos supor, vai para um centro de Umbanda. Lá tem o desenvolvimento de psicofonia, de incorporação. O Theta Healing só muda algumas falas, mas desenvolve o terceiro olho para poder fazer a leitura, o nosso chakra da coroa para poder sintonizar e falar com anjos da guarda. Então tem toda uma sensibilidade, que é um desenvolvimento mediúnico com o Theta, e as barras também trabalham essa sensibilidade, mas de uma outra forma. Aí a gente já conecta com a energia do corpo, as células, o que está gravado no corpo. Aí geralmente a gente toca e faz essa leitura. Então são várias formas de espirituais de fazer a leitura. Me desculpa se eu estiver enganado. O Theta Healing, então, ele está acessando os conhecimentos acásticos, ele acessa essa informação e traz, e a barra de Axis tem alguma coisa a ver com... puxa, esqueci o termo. Da energia... Da coluna. Estaria mais com a Kundalini? Kundalini. No caso, o Theta Healing estaria até mais conectado com a Kundalini, porque a gente faz, na hora de subir esse espaço, a gente faz um alinhamento dos chakras. O Barras, ele já meio que libera um pouco de consideração sobre isso. É um corpo trabalhando energias, frequências e liberações. Entendi. Geral. Então, até a gente, no Barras é bem bacana, porque a gente libera bastante crenças religiosas, de que para ser espiritual tem que ser zen, tem que meditar. Então, até se a gente for ver, são opostos, mas que lá no espaço a gente consegue trabalhar casando um com o outro, é maravilhoso, a pessoa recebe dos dois universos. Mas, por exemplo, para quem quer desenvolver mais uma parte de sensibilidade espiritual, Theta Healing é maravilhoso. A gente aprende a entrar nesse estado, conectar com o Criador e trazendo as leituras. E é fantástico. A gente, por exemplo, de repente eu estou fazendo uma leitura sua, vem na minha mente uma imagem de uma mulher de 16 anos. E aí, de repente, eu pergunto, aconteceu alguma coisa aos 16 anos uma mulher, uma adolescente, né? Aconteceu uma coisa aos 16? Aconteceu isso, que foi algo significativo. Então, vem mensagens bem assertivas. O Barras, a gente coloca a mão no corpo, na cabeça, faz a liberação energética e a pessoa vai receber essa intuição. De repente vem ali uma lembrança de trauma e consegue liberar. Que é claro que a gente vai elaborando isso sessão por sessão, né?
Minha mãe tenta passar barras em mim, eu que não deixo. É o negócio do relógio. Você não pode usar o relógio que... Ela sempre fala, tira o relógio. Então, hoje a gente já mudou, porque teve algumas atualizações. Inclusive, se ela fez mais de 2 anos, ela precisa reciclar a farmácia. Já avisa ela já. Fala já. O Michael tá te chamando aqui pra fazer. Pra renovar. Hoje Apple Watch pode. É a atualização. Mas, ó, isso é uma coisa bacana das barras, porque é uma terapia que a cada ano... O que não funciona mais, o criador tira, e o que está funcionando ele mantém. Então, legal. É uma técnica viva. Atualizada, né? Vai atualizando, até porque hoje a gente tem outras questões também no dia a dia. Às vezes uma questão com a tecnologia, uma questão espiritual. Até se a gente for entrar nessa parte do barras, existe uma inteligência artificial, aí já a gente vai pro lado dos ETs, uma outra seara. Que aí existe uma inteligência artificial buscando... atrapalhar o nosso dia a dia, querer que a gente não tenha tanta consciência, e a gente é influenciado o tempo todo por isso. Tanto positivamente, quanto da parte mais negativa. Então, conhecimento é poder. Então, quanto mais a gente... Tem o reiki também lá, você tem o reiki e reiki xamânico também. Reiki xamânico, reiki São Germain. Essa eu não conhecia. Que une também da mesma linha do ayahuasca, né? O São Germain, ou não? Não, o São Germain trabalha... Florais. Aí trabalha os florais. No caso, o reiki São Germain é uma emanação energética mais conectada com os decretos de São Germain. Então, a gente, durante 21 dias, vai fazendo os decretos e vai limpando, queimando o que tiver de negativo dentro de nós. Então, são todas técnicas de elevação espiritual. Aí, cada pessoa... Por exemplo, se a pessoa tem muito preconceito com a parte mais espiritual, ela pode ir para uma barra de axis e sentir a energia liberando. Agora, se a pessoa já quer, por exemplo, ter contato com o anjo da guarda, quer ir para um lado mais espiritual, qual chakra está desalinhado, o que isso pode significar? Aí a gente já tem o Theta Healing que dá para trabalhar com a pessoa. Então, aí depende do que a pessoa gosta. E são sessões de terapia. Então, tanto o Theta Healing quanto o barra de axis. Isso. A gente hoje evita para as técnicas em si, só a constelação que não tanto, mas a gente está migrando para isso também, de não falar que é uma terapia. É um procedimento, uma ferramenta de expansão de consciência. Porque terapia vincula ainda muito com o psicólogo, com o médico, o psiquiatra, então a gente tem que tomar cuidado. Então, como eu não tô mal, eu não preciso. Exatamente. Entendi. Ou até de colocar essa roupa na pessoa, porque, por exemplo, tô fazendo terapia. Hoje a gente está mudando a mentalidade, mas tem muitas pessoas que só por falar eu estou fazendo terapia, criam a energia de que ela está doente. Então a gente fala que é uma expansão, é uma ferramenta de expansão de consciência. Então vem aqui receber as barras, vem aqui receber o Theta Healing. Então a gente pode mudar um pouco esse paradigma também. E já que você tocou nessa questão de doenças, existe dentro da Theta Healing, da barra de axis, também esse trabalho de curas físicas, de doenças psicossomáticas, como é que é isso? Então, o Theta grande parte das coisas que acontecem com a constelação, de misticismo, de pessoas falando mal, também acontece com o Theta porque, no caso, a criadora conseguiu se curar de um câncer com a própria técnica. Só que aqui a gente não vai talvez ter tempo, abre um espaço para um outro programa, mas dentro dessas linhas, principalmente o Theta Healing tem muitos conhecimentos mágicos que às vezes não vem escrito, denominado de uma forma que qualquer pessoa possa entender. Inclusive, muitos conhecimentos ocultos são colocados em algumas chaves para as pessoas ou passarem essa chave e seguirem em frente ou voltarem para trás. Então, alguém que pega o livro do Theta, que lê que a criadora se curou de um câncer, ela tem duas opções. Ou ela vai falar assim, balela, mentira. Ou, nossa, como que essa pessoa fez isso? Então, essa chave foi colocada para que a pessoa que tenha realmente fé vá atrás de mais conhecimento. Aí, dentro desse conhecimento, a gente entende, por exemplo, que não foi uma cura milagrosa. Mas a cura, para nós, a gente entende como uma consciência. Quando a criadora da técnica fala assim, eu me curei de um câncer instantaneamente, eu tive a consciência instantaneamente do que está acontecendo comigo. Intoxicação de tal substância, eu vou começar a tratar isso. E é basicamente o que a gente faz na sessão. A gente traz uma consciência para a pessoa de coisas que estão acontecendo. Aí, de repente, através disso, a pessoa começa a ter um resultado na parte física. Então, por exemplo, tem uma depressão. Como que eu me curo de uma depressão? Aí tem que tomar cuidado com a parte mais científica, mais médica da coisa. Lembrando que é complementar.
eu vou fazer minha terapia com a psicologia tudo bonitinho, e aí eu venho para o Theta Healing como complementar. Vou fazer uma avaliação dos pensamentos, da crença, da onde que vem essa depressão, aí esbarra até um pouco na constelação familiar. De repente eu estou magnetizando muito, aí vai para um conceito mais energético. A minha mãe, que era depressiva, eu estou convivendo muito com a minha mãe, que é depressiva, eu acabo magnetizando isso. Então o Theta, ele consegue ajudar principalmente pela mudança do pensamento. E isso é uma coisa bonita porque, assim, a gente conseguiria integrar, se a psicologia tivesse mais abertura. Existe uma linha da psicologia que chama TCC, Teoria Cognitivo-Comportamental, que dentro dessa linha ela fala assim, todo pensamento cria um sentimento que cria um comportamento. Para o Theta Healing é a mesma coisa, só que muda a parte espiritual. Existe algo no energético que vai influenciar seu pensamento, que vai influenciar suas crenças, que vão influenciar o seu sentimento, que vai gerar a questão física. É uma reação em cadeia, né? Aí, uma coisa bonita dentro dessas técnicas é entender assim, o que essa doença ela está significando para mim? Porque para o Theta, toda doença tem uma questão, tem um ensinamento. De repente, o câncer que eu desenvolvi faz com que a minha família fique próxima e aí eu tenho o amor da minha família. Então, se eu tiro o câncer, eu perco o amor da minha família, eu perco a união. E aí a pessoa vai mantendo aquilo. Claro que tem questões físicas e tudo mais, mas energeticamente é aquilo que mantém. Aí o Theta, uma coisa bonita dele é a reprogramação. Aí nós temos os downloads que entram dentro da frequência da hipnose. A pessoa ela vai ser induzida no estado meditativo e naquele estado a gente começa. Permite que seja liberado a sensação de que você pode... Seja liberada a sensação de que você precisa do câncer no seu dia a dia? Sim. De que você pode viver sem o câncer no seu dia a dia? Sim. E aí a gente vai plantando sementes ali, elaborando isso nela, e de repente o corpo, num estado de hipnose, modifica a parte orgânica. Ela, energeticamente, ela sabe que ela não precisa mais do câncer, e a partir dali ela vai começar a trabalhar o dia a dia dela para parar de criar as causas e condições. Por exemplo, nisso que eu falei, eu poderia trabalhar assim, permite que traga a sensação de que você pode ter o amor da sua família sem criar doença, sem criar o câncer, sem criar a desarmonia física. Então a gente vai trazendo essa consciência para a pessoa. É mágico. Fantástico, Gente, fantástico. Tem muito podcast ainda. Fantástico, eu tô fantástico. assim, meu Deus, e agora? O que eu vou pedir pra ele falar? Qual vai ser o próximo? Não, eu já tô aqui com umas 17 perguntas engatilhadas, mas fazer só uma. Eu estudei um pouco de conscienciologia pelo prisma do Valdo Vieira e projeciologia. Legal. E por conta disso, eu entendi a questão do estado vibracional e tal, e eu acredito que é um universo parecido, né, com o Theta Healing. Essa coisa de você realinhar chakras, você trabalhar a energia, movimentar a energia. No caso, estaria mais conectado com a apometria. Porque a apometria a gente acaba fazendo esse alinhamento, mas acaba, se a gente for assim, olhar com muito carinho, todas as técnicas elas se integram. Alguma ligação, né? A harmonização de chakras, só as barras que saem um pouquinho meio de cena, porque ela vem como uma terapia para quebrar padrão. Porque por incrível que pareça, olha como que uma coisa vai complementando a outra. Até dentro da própria linha mais espiritualista, a pessoa, por exemplo, está buscando o autoconhecimento. Começa a fazer um desenvolvimento espiritual. Pode ser que até dentro da própria espiritualidade ela comece a criar questões, dores, crenças, e aí o Barras vem para quebrar tudo isso. Não tem uma forma de ser espiritual. Você escolhe o que faz sentido para você. E aí tem toda uma linha de pensamento por trás. Não tem certo e errado, não tem bom e mal, só existe o que é leve para o teu corpo e o que é pesado. Então, por exemplo, eu posso fazer barras e de repente antes comer uma carne vermelha. Para o nosso corpo, se for leve, talvez aquela carne vai gerar uma energia positiva que vai estar movimentando ali uma energia positiva na outra pessoa. Diferente de alguém que às vezes é vegetariano, e olha que eu segui vegetariano por muito tempo, que come olhando para uma pessoa que está comendo carne e fala assim, nossa, que carnívora, que assassina. Está criando uma energia de julgamento pesada que vai transmitir isso para outra pessoa. Então, Barras vem para dar uma libertação também dessa forma e estrutura. Você pode ir para um centro espírita e não precisa ser específico só na meditação. De repente, você medita
entende Deus de uma forma diferente. Isso não significa que você está mais distante de Jesus porque você sente dessa forma X ou Y. Então, a gente tem que sempre que se desafiar, perguntar o que funciona para nós. E ter sabedoria para saber se a gente está criando energia positiva ou negativa também. De repente, eu estou criando muita reclamação e isso está criando a minha realidade. Então, e aí eu medito. Na meditação eu reclamo. Nossa, mas que sofá almofada ruim. Nossa, mas que casa ruim. Nossa, não tem um alimento específico na minha casa. Não tem um carro específico. Então não adianta exatamente meditar se você não trabalhar essa energia da gratidão mesmo, de mudar esse paradigma. E entender Deus de uma forma diferente. Legal. Você viu que eu faço perguntas, às vezes, muito loucas, minha cabeça aqui vai viajando. Que eu vou junto. Você falou de formas e estruturas. Theta Healing não. Barra de Axis também serve para quebrar formas de pensamento, ovoides, esse tipo de ligação energética, que ela é mais densa, né? O legal das barras, nesse caso, é que a pessoa não precisa falar nada. Ela deita na maca. Então, o que são as barras de Axis? 32 pontos, até depois não sei se aparece alguma imagem específica, mas 32 pontos espalhados pela cabeça. E a gente sempre faz uma analogia com a acupuntura, que eu pressiono um ponto e eu estou liberando esse fluxo de energia. Para as barras, nós temos 32 pontos que vão dizer respeito a 32 áreas da sua vida. Dinheiro, como você se relaciona com dinheiro, como você se relaciona com o seu corpo, como você se relaciona com a sua ansiedade. Então, conforme eu vou pressionando e fazendo alguns comandos, isso vai sendo liberado e entra na energia da reprogramação. Nisso, pela parte energética, a hora que eu estou aplicando, é claro que existe a egrégora espiritual que está descendo, está fazendo essa limpeza também. Então, o que tiver de larvas astrais, indo para uma parte mais energética, está limpando. Entidades, está limpando também. Inclusive, dentro do Axis, daria para fazer um podcast só sobre entidades, da visão que eles têm sobre a entidade. Que às vezes não precisa afastar, só cortar o laço já é uma grande coisa, né? E até a gente pode brincar, mas seria para outro momento. Trabalhar com algumas entidades a nosso favor também, no sentido positivo. Só que diferente do que a gente, por exemplo, tem no centro espírita, não, cada um tem um paradigma, sim, mas no centro espírita, no de Umbanda, a gente não vai incorporar essa energia, porque o nosso corpo é nosso, não deveria ter mais nenhuma consciência dentro dele, a não ser nós mesmos. Então a gente pede para essas entidades trabalharem junto com a gente. E a gente facilita a consciência, assim como está facilitando para a pessoa que está deitada, para essa entidade. São ligações energéticas, né? A equipe espiritual, como um todo. Só que aí, por exemplo, olha como que é delicada essa situação. Teve um aluno meu, que trabalhava até inclusive comigo também, um parceiro, que ele era da Umbanda e estava muito magnetizado com uma energia de pombogira. E aí, eu sei até quem é a pessoa. Aí, nesse caso... Eu conheço. Isso é julgamento, pode em tudo. Não, eu gosto dessa pessoa. Não, mas para de dar dica. Eu também amo de paixão. Então a gente tá falando da mesma pessoa. A gente tá só observando a energia, porque assim, aí dentro de um dia que eu tava atendendo ele, dentro de uma sessão, ele percebeu que ele tava dando muito poder para essa entidade, até muito mais do que o próprio saber dele. Então, antes dele tomar uma decisão, ele perguntava para essa entidade, antes dele, na hora do trabalho, energeticamente, porque, por exemplo, uma entidade como essa, e detalhe que eu amo de paixão, amo a Umbanda de paixão, mas teoricamente, energeticamente, é uma entidade que vem muito na força, muito na rispidez, muito no grito, e aí tem algumas vibrações que se a pessoa, o médium, não tomar cuidado, ele fica magnetizado com isso e isso atrapalha a vida dele. Então tem um lado positivo que limpa, desata, só que às vezes a pessoa fica tão forte naquela entidade, deusifica isso, que isso conduz a vida da pessoa. Então a hora que ele teve esse insight, de repente ele começou a usar essa entidade para trabalhar para ele. Aí é diferente. Se a gente quiser deixar mais leve, trabalhar com ele, mas para trabalhar para ele. Porque para barras, nós, por termos um corpo, por termos esse magnetismo, nós somos mais fortes que as entidades. Inclusive, a gente consegue liberar, facilitar essas entidades, porque elas estão vindo para receber consciência também. Então, somos irmãos todos, a gente está conectado com isso, mas não pode ter entidades
dominando o nosso corpo. Até porque a responsabilidade dessa vida é nossa. Sim. Se a gente ficar terceirizando, também não é um negócio legal. Terceirizando. Né? Gostei dessa. E assim como tem entidades extremamente instruídas, tem entidades que querem, às vezes, utilizar de um corpo. Aí quem tá em casa, a gente pode só olhar para nossa vida e perceber. Uma entidade que às vezes querem beber, uma entidade que querem fumar. Que é o prazer só, né? E de repente, naquele momento que eu tô bebendo, mesmo que seja socialmente, principalmente nessas épocas de festa, né? Eu tô tomando, se eu tenho uma certa sensibilidade, isso abre espaço, de repente eu magnetizo sem perceber. O Axis nas barras, a gente limpa tudo isso. Não, eu magnetismo percebendo. Não, sério. Qualquer momento de prazer que eu tenho, eu sinto eles encostarem e curtir comigo aquele momento. Seja um descanso, seja uma cervejinha, sabe? Eu sinto fisicamente. É interessante. E é legal que você começa a desenvolver uma relação, conforme estuda as barras, de amizade mesmo. Uma equipe de contribuição. E sabe por quê? Aí me desculpa se eu estiver errado. Às vezes as pessoas... Opa, tava fechado só em você. Às vezes as pessoas têm um certo preconceito com algumas coisas, como por exemplo, você citou comer carne. Mas às vezes, dentro da minha pálida visão, você precisa realizar alguns trabalhos de cunho mais denso, que aquela energia é necessária para você acessar aquele espírito, aquela entidade mais densificada. Então, eu acho que certas coisas que a gente acaba abolindo da nossa vida, às vezes dificultam um trabalho que você deveria fazer, sei lá. Então, não fazendo apologia a qualquer coisa, mas eu acho interessante que às vezes para você acessar aquela entidade, você acessa quando você está tomando um café, uma cerveja, comendo açúcar, porque era um gosto daquela pessoa. Sim. Daquela energia. Daquela energia. Sim. Para as barras, com o importante... autocontrole. Com autocontrole, com parcimônia em tudo. Mas no caso das barras, a gente tenta não colocar uma regra. Cada corpo se desenvolve de uma forma. De repente, tem alguém... Um exemplo bem aleatório, mas que conecta com essa energia. Nós tivemos uma aluna que fez o curso de Reiki. E aí, na ocasião específica, foi uma parceira minha que deu esse curso. A gente faz bastante parceria com terapeutas. E aí, na instrução dessa iniciação do Reiki, foi orientado para ela que ela tinha que fazer 21 dias de autoaplicação, não poderia comer carne, porque senão ela estava... Na cabeça dela, ela entendeu isso, né? Ela estaria desconectada da egrégora do Reiki. Depois, conversando com essa aluna, aí eu fui perguntar como que ela passou e tudo mais, depois de uns 15 dias, ela disse que não estava aplicando, porque na cabeça dela, ela tinha comido carne e ela tinha perdido o vínculo da iniciação. E aí aí teve todo um movimento de quebra de crença para falar para ela que não, você está iniciada. Você está sintonizado. A carne é apenas uma recomendação para mudar um nível vibratório para a egrégora do Reiki. Que, por exemplo, para as barras, às vezes o teu corpo ele vai aplicar barras muito mais potentes para você ter comido o que você quer, o que é leve, do que se ficar no julgamento do não posso. Não posso, e assim, cada um vai entender de uma forma, a forma como estiver mais leve no coração. Todo não posso e toda culpa, para nós, é um implante distrator. É algo que foi colocado, seja pela religião, seja pela qualquer coisa, no sentido de eu não posso porque eu vou me sentir com mais prazer, com mais força, e geralmente algumas egrégoras não querem que a gente se sinta tão forte. Quer que a gente permaneça na inconsciência, na fraqueza. E até se a gente for para um aspecto mágico, a carne em si, carne, sangue, é uma das energias mais fortes que tem. Magicamente falando. Eu já teria que entrar numa outra linha. Eu tô falando muito podcast. Mas aí cada um perceber o que faz sentido para si. A gente foi, infelizmente, ou felizmente, ou não sei se era assim que tinha que ser, a gente foi catequizado, né, pela uma visão muito fechada do cristianismo que ensinou-nos a ter penitência. Que é só através da penitência que eu me elevo. E não é assim. Até mesmo dentro do espiritismo, que é onde eu trabalho, trouxe muito isso do cristianismo arcaico, da coisa da penitência. E esqueceu que a questão é tudo
mente, é tudo energia, e essa coisa de você ter prazeres na vida, você viver uma vida normal, às vezes é aquilo que você falou, deixa você mais forte. Né? Então a gente traz isso no subconsciente do sub, essa coisa de que eu não posso. A ideia da submissão, né? E isso foi colocado para as mulheres por muito tempo, foi colocado para geral, para que a gente não sinta essa conexão como Deus que a gente é, de alguma forma. Deuses e deusas. Que antigamente a conexão com a natureza, o xamanismo, já tinha toda uma visão diferente. A própria bruxaria, Wicca e por aí vai. Cara, nós vamos ter outras conversas. Muitas Você falou de conversas. magia, porque tem inclusive uma irmã do coração que eu sempre brinco com ela para a questão de bruxaria, né? Aí eu falo para ela assim, olha, isso daí que você fez é uma bruxaria, você tá fazendo um encantamento aqui, ó. Não, bruxa não é bom, não sei o que. Ela fala assim, mas não é importante você conhecer magia, porque às vezes a magia está sendo aplicada contra você, e você entender disso te dá ferramentas, não para você trabalhar no bem ou do mal, não existe, a energia é neutra, nós é que aplicamos ela de uma forma positiva ou negativa, né? E é fato, né? Eu fui conhecer magia depois entendendo que o que eu fazia lá atrás, acreditando que era só cristianismo puro, era magia. Sim, até dentro do próprio cristianismo, tanto de rituais mágicos que tem. A água, aí tem uma série de coisas pra gente vai dar um baita de um podcast sobre isso. Eu tô vendo, meu Deus. Então já agenda aí mais eu já tô uns com 4 episódios, um sobre magia, um a gente vai só nas barras, um só de teta. Como pode melhorar ainda mais, vamos. Bora lá. Eu tô pensando no da Wicca. Você comentou uma vez comigo. Não, com certeza. Já tô aqui pensando, meu Deus, que dia eu começo já terapia com ele? Tem que fazer um monte de coisa. Já. Que dia que eu começo a conjurar? Que dia que eu pego o livro Preto de São Cipriano? Esse menino é um poço de cultura. Então, eu acho que até esses conhecimentos mágicos é bacana também. É legal esse espaço dentro da parte espiritual, porque a gente não fica naquela caixinha. Desmistificar. Exatamente. Tudo é magia. Você fala bruxaria, a pessoa fala, bruxa é coisa ruim. Já vem a imagem simbólica da bruxa queimando alguma com coisa. A verruga no nariz. Com a verruga no nariz. Chapéu pontudo. Magia está na vida em todos os momentos. Então... Exato. Não, é que nem essa coisa do que bombou, né? O Milagre da Manhã. O Segredo. Tudo isso tem um quê de magia, um quê de encantamento, um quê de pensamento positivo, enfim. Bom, outro programa. Tem algumas questões ainda para colocar? Não. Eu só quero agradecer, já tô aqui com a minha agenda, já tô com a primeira página da minha agenda, gente. Eu só tô esperando terminar que eu já vou agendar com ele. Vocês estão achando que é mentira? Não é mentira, eu vou agendar com ele. Não, mas eu vou falar uma coisa, eu vou desabafar uma coisa aqui. Minha mãe conhece o Michael, e aí ela me indicou, falei com ele, aí toda vez que ele manda mensagem pra mim, eu ainda falei isso pra minha mãe a semana passada, falei assim, mãe, eu ainda não conheço pessoalmente, mas ele manda mensagem, seu dia até fica mais tranquilo, sabe, ele, até pelo WhatsApp ele te passa uma tranquilidade, você fica tão bem, eu adorei. E essa voz calma, né? Ele é tão calmo, às vezes você tá pilhado assim, ele fala, oi, tudo bom, maravilhoso, aí ele fala as coisas, eu falo, meu Deus do céu, que ser humano fantástico. Eu adorei, eu agradeço imensamente você ter aceitado o nosso convite, e eu já tô com a agenda aqui, a gente vai agendar outras coisas, tá? Super top. Pra mim, a primeira vez que você conversou comigo, né, eu comentei que o intuito era difundir conhecimento e independente da forma, se tá levando palavras positivas, conhecimento, a gente tá fazendo um bem enquanto ser humano, enquanto espírito. Então, quanto mais pessoas forem atingidas por isso, e também pro pessoal compartilhar com mais pessoas. Sim. Vou aproveitar, curte, se inscreve no canal. Dá suas redes. Faça suas redes sociais. Sim, o pessoal quiser seguir, tem um instituto, que é o alma.atma, no Instagram, e no YouTube, maicon.ribeiro.terapeuta.
Então lá eu vou colocando dicas também de autoconhecimento, coloco mantras, coloco várias coisas para a pessoa estar ali naquele momento de autoconhecimento dela e estar reprogramando a mente dela com coisa positiva sempre. Então, e aqui, sempre que precisar, quero estar junto, que o intuito é difundir para cada vez mais para mais pessoas. Maravilha, maravilha. Maicon, eu não te conhecia pessoalmente, comecei a seguir agora, tava vendo teus materiais, mas adorei te conhecer, foi um prazer imenso, e o papo aqui, sabe, minha mente agora tá assim, ó, tá pegando fogo. Eu já tô pensando no... Ele tá enrolado. Não, ele tá... Gente, se no nosso primeiro episódio já foi essa coisa gostosa, e ainda já caiu a câmera, né? Tô pensando nos próximos. E você desculpe o nosso bom humor, que a gente é sério no tocante à espiritualidade, mas a gente é brincalhão, a Vanessa já sabe como eu sou nos bastidores, mas assim, as portas estão abertas aqui para o programa Rota Espiritual, o convite, né, mais uma vez reiterado, e agradeço imensamente esse papo aqui, que foi para mim muito revelador. Energeticamente eu percebi que o campo aqui da conversa estava muito forte, então espiritualmente a missão foi cumprida, a gente está levando essa mensagem, então agradeço a oportunidade. Sensacional, sensacional. Então é isso aí, pessoal, se você gostou desse episódio, coloca aí nos comentários todas as suas dúvidas para num próximo episódio a gente poder responder. Deixa o teu joinha, se inscreve no canal, coloca aí para os teus amigos no compartilhar no WhatsApp, no Instagram, enfim, leva essa informação adiante, que é muito importante. Todos os nossos contatos, os contatos do Maicon, estão todos aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado por você ter nos assistido, um grande abraço e até mais.